Você já apontou o erro de alguém, mas esqueceu de verificar os seus próprios erros? Olha que em Mateus 7, Jesus Cristo faz um grande alerta para mim e para você também. Quer saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo, porque na escola, aqui você prepara a terra, eu lanço a semente e o Espírito dá o crescimento. Isso mesmo! Oi, gente! Você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Então se inscreva já. Ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E olha só que hoje nós temos uma palavra muito forte que Jesus Cristo falou para nós. Mas antes de eu ler essa semente do dia, eu quero compartilhar com você uma história sobre um homem que todo dia ele avistava da casa dela, ele tinha uma janela de vidro muito grande e ele avistava o vizinho. Todas as vezes que ele levantava, ele olhava o vizinho e falava para a esposa dele: nossa, como o vidro daquela casa tá sujo. E todos os dias ele se levantava e reclamava da vidraçaria do vidro do vizinho. Certo dia, ele se levantou e foi olhar, tava tudo limpinho. Ele olhou e falou: nossa, uau, até que fim esse vizinho limpou esse vidro, hein? Aí veio a esposa dele e falou: não, meu querido, é que eu limpei o nosso vidro. Eu limpei a nossa vidraçaria. Ou seja, o vidro que estava sujo, na verdade, era o vidro da casa dele, não era da casa do vizinho. E então, falando sobre esse tema, vamos ler o que está em Mateus 7, esta é a semente do dia. Mateus 7, do versículo 1 ao 3, fala assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Olha o que Jesus está falando. Você está olhando o cisco, o argueiro que está no olho do teu irmão, mas você não está enxergando a trave que está nos teus olhos. Nós vemos aqui essa história desse homem que todo dia se levantava e se irritava porque a vidraçaria do vizinho estava suja. Até que um dia a sua esposa vem e limpa, e ele ainda fala: nossa, até que fim ele limpou essa vidraçaria. E a esposa, o que ela falou? Não, marido, fui eu que limpei o nosso vidro, foi eu que limpei a nossa janela. E fala pra mim, quantas vezes nós somos assim também? A gente olha tanto o defeito, a dificuldade do nosso irmão, do nosso próximo, e não conseguimos enxergar quais são as nossas limitações e as coisas que nos aprisionam. A gente, por exemplo, a gente olha pra alguém e a gente critica a falta de paciência de uma mãe que tá na rua com uma criança. A gente olha e fala: nossa, podia ser mais amável. Nossa, não precisava ser tão grossa. Nossa, não precisava ficar tão nervosa. E aí a primeira coisa que a gente faz é isso, né? Mas aí a gente esquece que a gente lá dentro de casa é como uma bruaca. A gente esquece que dentro de casa a gente grita, a gente amaldiçoa, a gente xinga e a gente faz todo tipo de gritaria. Então, ou seja, uma mãe na rua que ficou nervosa por uma criança que cometeu alguma coisa, uma situação ali, eu sou o primeiro a falar, mas eu me esqueço que antes que eu sair de casa, ai daquele que está comigo dentro da minha casa, porque aquela pessoa realmente conhece quem eu sou. Às vezes nós falamos mal da vida espiritual de uma pessoa. Nossa, você viu? Fulano não veio pro culto. Nossa, você viu? Aquele irmão nem levantou a mão para adorar a Deus. Nossa, você viu? E aí a gente fica julgando a vida do próximo, a vida espiritual, e esquecemos que a nossa Bíblia, de repente, está lá em casa, cheia de poeira. Aí nós falamos do nosso irmão e esquecemos que, por exemplo, nós hoje temos a Bíblia no nosso celular. Então a gente nem pega a nossa Bíblia mais. Então nossa Bíblia lá tá mofando, tá empoeirada, e eu tô achando que posso falar, acho que o outro não está adorando, acho que a vida espiritual dele está em decadência. Sabe assim? Então aí a gente olha, por exemplo, um outro tipo de situação. Eu aponto erro na criação do filho de uma outra mãe. Aí eu acho que deveriam ter educado de tal maneira. Eu acho que deveriam educar dessa maneira. E aí eu fico falando, só que eu esqueço de olhar que talvez eu não dei uma boa educação para os meus filhos. Talvez eu olho para os meus filhos e não consegui educá-los da melhor maneira possível. Mas eu sou o juiz que aponto a todos que ninguém sabe cuidar e criar dos seus próprios filhos.
Aí nós vemos, por exemplo, um outro cisco no nosso olho, o trânsito. Já viu a pessoa que fica enfurecida no trânsito, enlouquecida no trânsito? Eu tô no trânsito, sou enlouquecido, eu reclamo de todo mundo no trânsito porque ninguém mais tem paciência. Então eu falo que as pessoas são mal educadas, as pessoas são grosseiras, mas eu, de repente, sou daquele que acabei de sair da igreja falando a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Quando eu entro no carro, eu viro um monstro. Eu sou aquele que xinga, que berra, que grita, que buzino. Eu faço estardalhaço no meio do trânsito. Fala pra mim se isso não é um cisco. Eu tô olhando, né? Eu tô olhando a trave que tá no olho. Será que a trave tá no olho de quem? Tá no meu olho ou será que tá no olho do meu irmão? Sabe? Então Jesus, ele tá ensinando sobre isso pra nós em Mateus 7. Aí nós vemos, por exemplo, uma pessoa que ela vive reclamando. Uma pessoa que vive reclamando. E aí eu reclamo de alguém que às vezes é negativo. Mas eu não vejo que eu sou aquele que eu murmuro contra o tempo, eu murmuro contra o presidente, eu murmuro por conta do meu trabalho, eu murmuro por conta do meu vizinho. Então eu critico alguém que está reclamando, mas eu sou aquele que é murmurador, já viu? Aquela pessoa murmuradora o tempo todo. Aí nós vemos ainda um outro caso que é muito interessante. Eu acuso as pessoas, que as pessoas são cheias de vaidade, cheias de orgulho e caminham em soberba o tempo todo. Mas eu não vejo aqui a trave que está aqui nos meus olhos, que de repente eu sou o tipo de pessoa que sempre estou esperando o reconhecimento das pessoas. Ou sempre estou esperando um elogio. Será que o cisco que está no olho do meu irmão... Olha só, eu estou olhando o cisco que está no olho dele, mas não estou vendo a trave, porque de repente eu também ajo numa outra proporção sobre todo o meu orgulho e sobre toda a minha vaidade, só que é de uma maneira diferente. E eu quero ler agora o que está escrito em Romanos 2:1, porque eu quero orar com você, porque em nome de Jesus você vai fixar e vai gravar isso sobre o que Jesus está falando em Mateus 7, em nome de Jesus, para você parar de ser esse que está olhando o cisco do seu irmão e não está enxergando a trave. Fala assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Olha só, né? Você está julgando o seu irmão, você está julgando o próximo. Quando você vive julgando as pessoas, você está condenando a você mesmo. Isso é o que está escrito em Romanos 2:1. Então eu quero orar agora por você, que essa palavra aí fique fixada no seu coração. Abra, sabe, limpa essa terra aí, deixa essa semente germinar, porque o Espírito vai dar o crescimento, mas para que o Espírito dê o crescimento, eu preciso ter um posicionamento em arrependimento, em obediência, para que as águas jorram sobre a minha vida e eu seja referência de Cristo aqui na terra. Fecha os seus olhos nesse momento. Pai querido, eu quero te agradecer, Jesus, por essa palavra, por esse ensinamento que você nos dá, porque realmente, Jesus, quantas vezes eu fico olhando a falha do outro, a limitação do outro, e eu falo tanto, só que eu esqueço de olhar as minhas deformidades, as minhas situações, eu esqueço de olhar as minhas mazelas. Então, Jesus, nessa hora, nós queremos te pedir perdão e nós nos arrependemos diante de ti, que a gente possa enxergar o que é que nós temos falhado, onde é que nós precisamos crescer, onde nós precisamos evoluir, onde nós precisamos crescer em Ti. Que saia de nós esse hábito feio de criticar, um hábito feio de julgar, o hábito feio de murmurar. Você não nos chamou para ser dessa maneira, mas a palavra nos mostra que dos nossos lábios sempre devem sair palavras de sabedoria, palavras de gratidão e palavras de amor. Que essa seja a nossa vida. Eu quero abençoar agora essa pessoa que está me escutando e eu quero declarar que a presença do Espírito Santo venha sobre você, que venha sobre você esse arrependimento, que venha sobre você essa consciência. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa trabalhar em você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi um prazer
compartilhar com você essa palavra. E que você possa receber essas águas do Espírito Santo aí, para que você seja cada vez mais amável, que você cada vez mais possa representar Jesus Cristo nessa terra. No nome de Jesus Cristo, eu quero te abençoar, que o Senhor proteja e guarde a tua casa, que o Espírito Santo te conduza no dia de hoje e eu te vejo no próximo vídeo, em nome de Jesus.